Papa Francisco tem demonstrado sinais de apostasia através de vários atos e palavras durante o seu papado, mas recentemente ele deixou bem claro o seu desdém pela palavra de Deus ao efetivar a bênção de casais do mesmo sexo. Entenda que isso é monumental, sombrio e cheio de ramificações. Se você é católico, você veja que isso não se trata de denominações de igrejas, porque essas divisões de igrejas não importarão no céu. O que importa é a verdade, porque a verdade tem que vir primeiro. O Senhor Jesus Cristo tem que vir primeiro em nosso coração. Agora, vou mostrar o que aconteceu paralelamente com a decisão do Papa de abrir a porta para a bênção de homossexuais. Essa decisão do Papa teve reações no mundo inteiro, e o Papa respondeu dizendo que a oposição era apenas de alguns grupos ideológicos, reafirmando a decisão dele. Gente, isso se chama apostasia. Agora, será que é possível que Deus tenha se pronunciado sobre essa apostasia? Deus pode estar, sim, dando sinal desse julgamento usando uma estátua ou uma imagem de pedra, como fez no passado. Observe que não se trata de Deus estar aprovando uma imagem de pedra ou uma estátua. Ele pode se expressar usando tais objetos como ele fez antes. Por exemplo, a Bíblia registra que os filisteus levaram a Arca da Aliança para o templo de Dagon e eles a colocaram perto da estátua de Dagon. De manhã, eles encontraram a estátua de Dagon curvada no chão, com seu rosto para baixo diante da arca. Eles colocaram a imagem de volta de pé, mas na manhã seguinte, eles encontraram a imagem de novo curvada diante da arca, mas dessa vez com as suas mãos e a sua cabeça quebrada. Isso foi um sinal da realidade de Deus e da falsidade da imagem e do julgamento de Deus sobre deuses falsos. Imagens são falsas e não têm vida, mas Deus pode usá-las para manifestar sinais ou mensagens. E você vai ver em um instante que algo semelhante aconteceu recentemente. E vamos ver o que isso realmente significa em relação à doutrina católica. De acordo com a crença e a tradição católica, o Papa representa um sucessor do apóstolo Pedro e tem autoridade sobre a Igreja Católica. Agora, o interessante, há uma estátua de Pedro na Argentina, que é a terra do Papa Francisco, e mais ainda, essa estátua está localizada em uma província de Buenos Aires, de onde o Papa veio antes de se tornar Papa. Então, o que aconteceu lá nessa província de onde o Papa veio? Aconteceu que um raio desceu e atingiu a estátua. Nem todos os raios são julgamentos, mas este parece que é, porque o raio atingiu a imagem localizada na nação e na província do Papa. E mais ainda, o raio atingiu a estátua em dezembro, em uma data significativa. Essa data, em dezembro, acontece de ser o aniversário do Papa. Então veja que isso aconteceu no país, na cidade e na província, no dia do aniversário do Papa atual. E o que mais aconteceu naquele dia? No dia em que o raio caiu, dia 17 de dezembro de 2023, o Vaticano estava se preparando para tornar público no dia seguinte a decisão histórica do Papa de abrir a porta para a homossexualidade na doutrina e prática da Igreja Católica. Naquele mesmíssimo dia em que o Papa planejou esse decreto colossal que mudaria tudo na Igreja,
Aconteceu que esse raio caiu na imagem de Pedro, que fica na província de onde o Papa veio, no dia do aniversário dele. Agora, o fato mais intrigante é o que esse raio fez na imagem de Pedro. Veja essa imagem da estátua antes do raio e veja a imagem depois do raio. Veja que a auréola foi consumida pelo raio. E o que a auréola na cabeça significa? O raio retirou o sinal da santidade da imagem, o que significa que não há santidade mais depois da decisão profana do Papa de abençoar homossexuais. Agora, olhe a mão da estátua antes e depois. O raio retirou a chave da mão da imagem de Pedro. Está escrito em Mateus isso sobre a chave. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O raio removeu a chave da mão da estátua, o que significa a remoção da autoridade. O Papa perdeu sua autoridade porque ele não está alinhado com a vontade de Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus. A chave também tem a ver com acesso ao céu e, portanto, sem obediência não há autoridade e nem acesso ao céu. Outro detalhe, a chave estava na mão direita, que também tem um significado na Bíblia de poder e força, como diz no Salmo 137. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha direita, da sua destreza. Em outras palavras, significa que se eu esquecer os planos de Deus, que a minha mão esqueça a sua habilidade ou capacidade. E aí está, o Papa esqueceu dos planos de Deus. E a mão direita da estátua foi removida. E isso é um sinal ruim, já que, de acordo com a tradição católica, a bênção é dada com a mão direita. Homem nenhum pode abençoar o que não foi abençoado por Deus. Deus nunca abençoará o pecado. E aqueles que abençoarem pecado estão em grande perigo e precisam se arrepender e pedir perdão a Deus. Jesus morreu na cruz para lavar os nossos pecados com o sangue dele. Se a sua igreja está abençoando pecado, converse com eles, ore por eles. Se nada mudar, saia correndo de lá. Não participe dessa abominação, porque aqueles que assistem quietamente, querendo ou não, participam ativamente da maldição. Independente da sua igreja ser católica ou protestante, a mão que se levanta para abençoar aquilo que Deus diz ser pecado, essa mão se levanta, portanto, contra Deus Todo-Poderoso. Não seja parte dessa igreja, pois está claro que Deus não está lá. Aqueles que levantam a mão para abençoar pecado serão um dia julgados por Deus, porque a Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, ninguém pode zombar ou caçoar de Deus. O pecado leva você à morte eterna, mas o arrependimento leva à salvação. Gente, o mundo está em processo de decadência moral. Tudo hoje é normal. Mas nós cristãos não podemos fazer parte dessa decadência. Nós somos parte do reino de Deus e temos que nos manter vigilantes e não tomar parte da iniquidade que agora está dentro das igrejas. Se você não sabe se está salvo, tenha certeza hoje da sua salvação. Isso não é complicado como muitos pensam. Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Se arrependa de seus pecados e ponha sua confiança e fé em Jesus Cristo. Uma vez você proclamar sinceramente o nome de Jesus na sua vida, você estará salvo.
Romanos 10, verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não deixe para amanhã. Hoje é o dia da salvação. E leia a Bíblia para entender a vontade de Deus. Até a próxima.